Palestra de Joel Goldsmith, do homem da terra para aquele que tem o seu ser em Cristo. Tape 295, parte 2, tradução de Rosilda Rocha. Simplesmente mais saúde do corpo, simplesmente ter uma receita maior ou uma casa melhor, é apenas obter mais da paz que esse mundo pode dar. Por outro lado, ser capaz de habitar nos 4 evangelhos e ali realizar que o Mestre está dizendo: não se preocupe pela sua vida, sobre o que comerá ou o que beberá. Não se preocupe com essas condições terrenas, porque lembrem, os escribas e fariseus estão fazendo o mesmo. Mas vocês estudantes espirituais, busquem somente o reino de Deus. Busquem essa realização espiritual. Busquem essa paz espiritual, essa forma espiritual, esse caminho espiritual. E então ele nos lembra de que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Elas não nos faltarão. Não estaremos vivendo a vida dos ascéticos, não estaremos vivendo em pobreza, não estaremos glorificando falta ou limitação. As coisas nos serão acrescentadas, mas não serão o foco de nossa preocupação. Serão uma parte de nosso ser, sem de forma alguma, jamais, serem o objetivo de nossa vida espiritual. Agora, podemos levar Paulo a sério quando ele diz: se o Espírito de Deus habitar em você, então você se torna o Filho de Deus. Mas poderíamos falar um pouco com o irmão Paulo e dizer: com sua sabedoria, você nos disse isso, e temos o sentimento de acreditar em suas palavras. Porém, como alcançamos esse Espírito de Deus em nós? Essa parece ser a questão. Vamos assumir por um minuto que você está certo e que se pudéssemos ter o Espírito de Deus habitando em nós, seríamos os filhos de Deus. E com esse reconhecimento, seria muito simples dizer: estou desejando perfeitamente ter o Espírito de Deus habitando em mim. Agora me diga como conseguir isso. Me diga como alcançar isso. Essa é a experiência que estamos tendo nessa mensagem do caminho infinito. Porque, muito francamente, aqui entre nós, essa questão também surgiu em minha mente. Durante esses anos de busca, como posso ser melhor do que sou? Ou como posso ser espiritual? Ninguém sabe melhor do que eu não sou. Ninguém sabe melhor do que eu sou tão mortal quanto os mortais podem ser. Mas também reconheço que não quero ser. Adoraria ser espiritual. Adoraria ter o reino de Deus em mim. Adoraria ascender acima dessas tendências mortais, essas tendências humanas, essas tendências, vamos dizer assim, depravadas. Mas como? Como? E nenhuma resposta surgiu. E então, no momento em que não estava pensando, inesperadamente isso aconteceu e esse abismo foi atravessado e encontrei a liberdade. Não a liberdade de, porque todo esse negócio de liberdade de desapareceu tão completamente que não é mais lembrado. Havia simplesmente um viver em liberdade. E então veio um período muito longo que chamaria de uma tristeza interior, porque sabia que havia acontecido sem, vamos dizer,
sem eu saber como aconteceu, sem ser digno, sem ter ganho ou ser merecedor do mesmo. Tinha conhecimento consciente de que o havia desejado, mas isso foi tudo que fui capaz de fazer. E ainda assim caiu do céu. E a razão para a tristeza era que agora podia olhar em torno e compreender que todos à minha volta estavam passando, pelas minhas experiências anteriores. Provavelmente querendo ser tão livres quanto eu queria ser. E provavelmente tão ignorantes de como alcançar isso como eu era. Porém agora, por alguma ação divina, uma graça divina, uma ação divina, isso aconteceu. E eu não podia dizer a ninguém como, nem podia guiar ninguém a essa experiência, nem podia ser de ajuda para ninguém. O máximo que me foi dado foi a habilidade de ajudar, em alguma medida, na cura. Mas além disso, não havia visão. E assim, muitos e muitos anos de busca se passaram para descobrir se não havia uma forma na qual pudéssemos trazer a nós mesmos para essa experiência, na qual pudéssemos escapar de ser o homem da terra e alcançar realmente essa cristandade. O resultado de tudo isso foi a descoberta de que a meditação, se não é o caminho, é certamente um caminho. Aprendi também que existe um outro caminho, o caminho do leste. Mas esse é um caminho que não é prático para nós no oeste, que é encontrar um professor que a tenha alcançado e então permanecer na companhia e consciência desse professor até que nós também a tenhamos alcançado. Esse é o caminho do leste. Se você orar até que seu professor lhe seja revelado, e então for ao seu professor e ficar com ele por 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, eventualmente, seu professor o trará ao ponto onde você a alcança. Essa forma não é prática no oeste. Todavia, a meditação tem sido muito praticada e tem sido muito bem sucedida para muitos que a tentaram. A meditação não tem sido e provavelmente nunca será bem sucedida para todos, para todos aqueles que a tentam, pela simples razão de que existe uma questão de grau. Tentar e realmente permanecer com a mesma são dois assuntos diferentes. Tentar e realmente se devotar à mesma, viver com ela e se mover nela, ter o seu ser nela, isso é um outro assunto. E provavelmente aqueles que foram bem-sucedidos são aqueles que se entregaram numa medida maior a essa atividade de estudo e meditação. Então, desde o início ficou evidente que a meditação não era um caminho fácil para as pessoas do mundo ocidental. E a meditação era difícil de ser alcançada. Sempre existem algumas pessoas. Sim, você pode encontrar entre músicos, artistas, escritores, escultores, algumas vezes no mundo religioso, podem encontrar homens e mulheres com o dom da quietude interior, da serenidade interior. Eles têm que encontrar isso para receber inspiração. Porque o verdadeiro artista, o verdadeiro escritor, o verdadeiro músico, não capta a sua arte. Não capta a sua arte, sua literatura, sua ciência de seu cérebro. Não a consegue a partir de seu conhecimento. Existe uma outra fonte que é o manancial da inspiração. Presumo que cada um tem um nome diferente para isso. Mas uma coisa é certa.
Aqueles que compõem, aqueles que desenham, aqueles que criam, todos sabem que por trás de suas mentes existe um infinito celeiro de inspiração que contém toda a arte e literatura e música do mundo. E é dali que a trazem a uma percepção consciente. E, naturalmente, através de habilidades que desenvolveram, habilidades mentais ou manuais, ou uma combinação de habilidades mentais e manuais, eles dão forma, trazem à expressão aquilo que captaram das profundezas. Algumas vezes das profundezas da miséria, antes de serem capazes de trazê-las à expressão. Porém, certamente, através da quietude, paz, inspiração. Então, esses descobrem que é mais fácil desenvolver uma real prática da meditação. E então existem aqueles que foram treinados a usarem suas mentes mais ativamente, que são aqueles que vivem mais no mundo externo, os extrovertidos, aqueles que foram treinados no mundo dos negócios, onde essa parte da mente é tão ativa que uma atitude interior nunca é desenvolvida. O carrossel está sempre rodando, não chegando a lugar algum, isso é verdade, mas sempre se movendo. Então, existe uma forma na qual nós, no mundo ocidental, possamos encontrar uma serenidade interior, uma quietude interior, que eventualmente nos permita alcançar a atividade da meditação e fazer contato com esse celeiro infinito, aquele que chamamos de a consciência de Deus, a consciência do Cristo, a consciência espiritual. E então nosso trabalho nos leva dentro dessa linha da meditação, até que eventualmente chegou essa resposta e chegaram experimentos e sucesso. Praticar a presença de Deus. Fazer uma prática de reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Fazer uma prática definitiva, específica, de reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. E manter a mente fixa em Deus. Manter a palavra de Deus viva em nossa consciência. Isso, eventualmente, nos traz a uma serenidade interior. Em outras palavras, em lugar de sair da cama pela manhã e viver freneticamente até voltar para a cama à noite, tudo isso dentro desse carrossel da vida, nós damos uma pausa. Mesmo antes de sairmos da cama, nós damos uma pausa para reconhecer Deus e o lugar de Deus no esquema da vida. Para reconhecer Deus como a fonte do gado sobre 1000 montanhas. Para reconhecer Deus como a fonte da luz do dia, do ir e vir das marés. Reconhecer Deus como a fonte de toda a vida, a fonte de toda a graça. Essa reflexão interior sobre a verdade, mesmo que seja feita por apenas 1 minuto ou 2, é necessária para dar início ao nosso dia. Porém, naturalmente, não faria tanta impressão sobre nós, a menos que pudéssemos lembrar, meia hora depois, em nosso café da manhã, de pausar novamente por 1 segundo ou 2 para realizar que a graça de Deus proveu o alimento em nossa mesa. Bem, vocês têm lido, e estudado a mensagem do Caminho Infinito. Eu não preciso dizer novamente o programa. Mas vocês sabem que o mesmo consiste de, antes de me levantar pela manhã, até depois de me retirar à noite, me lembrar conscientemente de que a graça de Deus é a fonte do bem, é a fonte da vida.
me lembrar conscientemente de que uma presença vai adiante de mim para fazer os caminhos tortuosos retos. Me lembrar conscientemente de que a mente de Deus é a mente de cada indivíduo que encontrarei. Me lembrar conscientemente de que o homem não vive de pão somente, mas por cada palavra de Deus, por cada palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra deve ser mantida na consciência e lembrada ali. Esse é um grande programa que preenche muitos de nossos livros, e mais especialmente, Praticando a Presença e a Arte da Meditação. Todavia, nossa descoberta foi que essa própria prática da presença faz surgir uma quietude interior que, por sua vez, prepara o caminho para um silêncio mais profundo, que é a meditação. Que é a habilidade de agora não mais repetir sentenças da verdade e não pensar em Deus, se lembrar de Deus e reconhecer Deus, mas agora ficar tão completamente quieto que vamos ficar tão completamente quietos que entramos num estado de receptividade, num estado interior de fala, Senhor, teu servo ouve. E descobrimos que, chegando a esse estado através da prática da presença, agora somos capazes de manter uma quietude interior por 1 minuto e meio, 2 minutos. E à medida em que continuamos com essa prática, provavelmente 10, 20 vezes por dia, descobrimos que esse período se estende para 3 ou 4 minutos. E dificilmente acreditamos que era de apenas 30 segundos. Eventualmente, com esse tipo de prática, chegamos a um ponto onde podemos ficar nessa quietude, nesse silêncio por 3, 4, 5 minutos. E isso é tudo o que é realmente necessário. 1 minuto de absoluta quietude interior e em estado de alerta é suficiente. Porém, à medida em que esses períodos se prolongam, alcançamos esse estado no qual a comunicação vem a nós de dentro das profundezas de nosso próprio ser, exatamente da mesma forma que as composições musicais chegam aos compositores, ou palavras e ideias chegam aos autores, e visões e quadros chegam aos pintores, e figuras chegam aos escritores. Tudo isso vem das profundezas, chega das profundezas. E assim, comunicações espirituais da verdade começam a chegar a nós. Até que chega um momento no qual um real contato é feito com uma presença. Agora, existe uma presença dentro de cada um e de todos nós. Essa presença pode ser chamada da pequena e serena voz, pode ser chamada da presença de Deus, pode ser chamada o Cristo. De que você a chama não tem importância. O que ela é realmente é esse ser infinito de seu próprio ser, esse lugar onde a consciência divina infinita individualiza a si mesmo como a sua consciência. E então você descobre que não existe mais dualidade, porém unidade. É como se a profundeza de seu ser interior estivesse falando a sua consciência exterior, a sua percepção exterior. As Escrituras dizem que, quando ele faz soar a sua voz, a terra se derrete. Em outras palavras, no momento em que começa a receber essas comunicações,
Você não está mais vivendo a sua própria vida. Existe essa presença divina vivendo-a como a sua experiência individual. Paulo descreve isso definitivamente quando ele diz: vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. E o Mestre a revela quando diz: de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. É o Pai dentro de mim quem realiza o trabalho. É como se através dessa quietude interior fosse criado um vácuo e então dentro dele a sua divindade, seu ser divino, o infinito de seu próprio ser, falasse através e como seu ser individual. Assim, à medida em que sua vida se desdobra, quer esteja compondo músicas, ou escrevendo livros, ou pintando quadros, pode olhar para essas coisas e dizer: na verdade, eu não realizei isso. Isso é maior do que eu. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. É bonito pensar que minha mão ajudou a caneta, ou o pincel ou a faca, mas na realidade ninguém precisa me dizer que não fui eu quem realizou isso, porque eu sei. Eu sei que foi alguma coisa maior do que eu. Na realidade, não é outra coisa senão o meu eu interior. Mas foi essa parte de mim que funciona sem que me preocupe. Foi essa parte de mim que funciona como a fonte da inspiração. Agora, isso nunca nos livra da responsabilidade de desenvolver nossas habilidades, porque, independentemente de quão maravilhosa a música, quão maravilhosos os pensamentos, as ideias, as palavras possam ser, a menos que sejam colocadas na forma, com habilidade, com arte, elas caem, elas ficam como mortas. Existe uma habilidade de um indivíduo, que é uma parte que o indivíduo realiza para fazer surgir do infinito sem forma para a forma perfeita. Existe uma parte que realizamos, e essa é a razão porque nunca estamos mortos como uma caneta ou um pincel. Não, nunca. Somos os instrumentos, mas não somos os instrumentos no sentido de simplesmente ser um parceiro morto. Somos, na realidade, as mãos de Deus. Somos realmente a mente de Deus em ação. Somos realmente Deus aparecendo, porque não existe dualidade, existe unidade. Essa é a razão porque é preciso um indivíduo, quer seja um que veio a esse mundo, unido com Deus, em união com essa fonte infinita, e que vive como a expressão externa dessa infinidade interior. Ou então, é necessário um que é a criatura, que não é um com Deus, não é o Filho de Deus, não pode agradar a Deus e não está debaixo da lei de Deus. É preciso um desses. Então, para que, através do desenvolvimento da alma, através do desenvolvimento espiritual, traga a si mesmo de volta à casa do Pai, de volta à união com essa fonte. E assim possa dizer: agora eu sou o Filho de Deus. E então posso ouvir o Pai dizer: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que tenho é teu. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Isso é quando a união tiver sido restabelecida ou estabelecida em expressão consciente. Existem aqueles que vieram a esse mundo
tão conscientemente um com Deus que não podem nos entender, pobres mortais, que temos que viver uma vida de luta na gaiola de um esquilo. Mas, para a maioria de nós, devemos conscientemente fazer a viagem de volta daquele que é o filho pródigo para aquele que é o filho de Deus. Devemos estabelecer em nossas consciências uma união com a nossa fonte. Felizmente, o Mestre disse: você não precisa ir às montanhas sagradas ou ao templo em Jerusalém, desde que o reino de Deus não está nem aqui nem ali. O reino de Deus está dentro de você. Pelo menos temos essa bênção de não precisarmos ir a lugar algum. Portanto, não depende de dinheiro. Podemos permanecer justamente onde estamos, na gaiola do esquilo, na prisão, no hospital, em falta, em limitação, em pecado, em doença. E exatamente ali onde estamos, começar essa viagem. Porque é uma viagem interior, é uma viagem que é feita dentro de nosso próprio ser. É uma viagem que pode ser feita quer estejamos no mundo dos negócios, ou quer estejamos em pecado, doença, falta, limitação e até mesmo a própria morte. A coisa importante é que, como a mulher de Ló se voltou para olhar para o estado de consciência do qual tinha vindo, como Jesus teve 3 tentações no deserto, da mesma forma, nós olhamos para trás. Nós enfrentamos tentações que podem nos tirar do caminho no qual começamos a viajar. Mesmo que se eleve tão alto em consciência quanto Jesus Cristo se elevou quando estava em seu ministério, nunca acredite, nem por um momento, que estará livre de tentações. Porque até mesmo ele experienciou tentações no meio de seu ministério. E todos aqueles que já trilharam o caminho espiritual descobriram que de uma forma ou de outra surgem tentações que poderiam nos desviar do nosso caminho. E realmente exige consagração, realmente exige dedicação para a busca do reino, a busca pelo Santo Graal. Tudo isso é necessário para que possamos nos manter no caminho. E então, quando sentimos que tocamos ou que fomos tocados, então é tempo para uma dedicação ainda maior, uma consagração maior e daí por em diante. Durante nosso tempo de vida, deve haver sempre esse observar e observar e observar. Porque para todos no caminho espiritual chega a prosperidade. Uma prosperidade das coisas desse mundo. Um grau maior de felicidade do ponto de vista humano do que jamais conhecemos. E, algumas vezes, essa própria prosperidade, essa própria saúde, essa própria felicidade nos tentam a nos afastar desse contato. E somente ele nos capacita a viver alegremente, harmoniosamente e espiritualmente. Até mesmo enquanto estamos nesse plano de consciência. Bem, obrigado, Pai. Como nos foi dito, não vamos nos regozijar porque os demônios estão sujeitos a nós. Porque isso nunca será verdade. Você nunca terá domínio sobre essas coisas que nesse momento está tentando arrancar de sua vida. Nunca permita que seja desenvolvido um sentimento dentro de você de que agora tem domínio sobre o erro.
Essa é a primeira tentação e é séria. Porém, à medida em que medita, à medida em que faz contato, à medida em que recebe sua graça interior, sempre lembre de que não tem domínio sobre o mal. Mas lhe foi provado que os males desse mundo não são poder. Os males desse mundo não são poder. Então, você estará em terreno seguro. Muito obrigado, muito obrigado. Até amanhã à noite.